Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Estamos iniciando aí a aula, né, de certificações da qualidade EAD, semana 3, tá bom? Nessa aula aqui, né, nós vamos discutir a continuidade dos requisitos da norma, né? Lembrar que os requisitos da norma que a gente está discutindo são os requisitos da norma 9001, né? Versão 2015, e que obviamente ele serve de base aí para que vocês também entendam os demais sistemas normativos, né? Seja ele IATF 16949, seja ele ISO 14001, seja ele ISO 45001, tá bom? Tá? Então a gente vai continuar com a apresentação desses requisitos, ok? Tá? Antes de mais nada, né, gostaria novamente de reforçar, né, que existem 2 sábados, né, para os alunos que optaram por isso. Nós temos 2 aulas que a faculdade ela chama de aulas flex, né, que são as aulas presenciais lá na Faculdade Flamengo, né. Nós tivemos uma no sábado passado, que nós tivemos a presença apenas aí da Silvia, né, e também vamos ter a outra no dia 25, tá bom? Tá? Só para vocês terem em mente, né, que para quem está com as aulas flex, né, e se eu não me engano, de acordo com a informação da faculdade, são 6 alunos, né, que optaram pela aula flex, né, e esses alunos que optaram pela aula flex, infelizmente, nenhum deles compareceu a essa aula aí do sábado, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, né, para a gente iniciar a nossa aula, tá? Lembrar que após essa aula, que ela vai até às 21 horas, né, aí eu vou parar a gravação, né, e depois eu vou iniciar uma outra gravação para falar com vocês sobre o projeto integrador, tá? O projeto integrador, eu já também gravei um vídeo, postei lá no portal de vocês e também postei um material de orientação como fazer o projeto integrador, tá? Mas a partir das 9 horas eu dou também um repasse geral nesse projeto integrador e tiro eventuais dúvidas que vocês tenham com relação ao projeto, tá bom? Então vamos na nossa aula. Antes de iniciar a aula da semana 3, né, eu gostaria apenas da gente dar uma revisada em alguns elementos importantes, né, que nós vimos na aula da semana 2, tá? E o que eu queria dar uma repassada com vocês, né, são os elementos da norma que nós chamamos que são os elementos integrados, né? E o que são os elementos integrados, né? São aqueles elementos que são comuns a qualquer norma de sistema de gestão, né? Qualquer norma existente e qualquer norma a ser criada, tá? Então, se eu pego a ISO 9001, pego a IATF, pego a ISO 14001, pego a ISO 45001, pego a ISO 31000, pego a ISO 27001, pego a ISO 51001. Todas essas vão ter esses mesmos elementos integrados que vocês estão vendo aqui, tá? Então, o primeiro elemento integrado é o que a gente chama de contexto da organização, né? Então, quando eu olho o contexto da organização, né, entendo qual que é o mercado, entendo qual que é a indústria, entendo quais são os clientes, né, que a empresa ela tem, né? E eu vou entender as necessidades e expectativas, né? Dessas partes interessadas, né? Aí eu tenho um olhar de qualquer norma, né? Então, se eu estou implementando a ISO 9001, eu vou ter o olhar na qualidade. Se eu estiver implementando a ISO 45001, eu vou ter o olhar das partes interessadas em relação à saúde e segurança ocupacional. Se eu estiver implantando a ISO 14001, eu vou ter um olhar também de qual que é a necessidade, expectativa da parte interessada em relação à proteção ao meio ambiente. Tudo bem? Tá? O outro elemento, que é o elemento integrado, é o elemento liderança, né? Então, qualquer que seja o sistema que eu estiver implementando na minha empresa, a liderança é o elemento propulsor desse sistema. É o elemento que vai direcionar as pessoas a que o sistema alcance os objetivos esperados, né? Então, aí nós temos o elemento
5.1, que é esse elemento de liderança e comprometimento, né? E aí, obviamente, né? Liderança e comprometimento para quê? Se eu tiver na ISO 9001, é liderança e comprometimento com a qualidade do produto e foco no cliente. Se eu tiver com a ISO 14001, é foco na proteção do meio ambiente. E se eu tiver, por exemplo, na ISO 45001, é foco na proteção à saúde e segurança dos nossos colaboradores, né? No item política, eu tenho que assegurar que a minha política de gestão integrada, ela também cubra a responsabilidade da empresa no foco no cliente, responsabilidade na empresa em mitigar os riscos organizacionais, né? Tanto eles com relação à qualidade do produto, com relação ao meio ambiente ou a proteção da saúde e segurança dos colaboradores, né? Então a gente começa a perceber que esses elementos integrados, eles servem para qualquer sistema que eu estiver implementando, né? A mesma coisa no elemento planejamento, né? Então quando eu faço avaliação de risco, eu posso fazer avaliação de risco tanto dos riscos que podem, né, afetar a satisfação do meu cliente, né? Aí estamos falando nos riscos voltadas à ISO 9001, né? Como também eu posso avaliar os riscos voltados, né, à proteção do meio ambiente e os riscos voltados à proteção de saúde e segurança dos nossos colaboradores, né? Então, o planejamento é o planejamento de como eu vou identificar esses riscos, né? E de como eu vou mitigá-los, né? Então, o planejamento de mitigar ou eliminar o risco, ele entra dentro desse item planejamento, né? Depois, o outro item que ele é comum é o item de apoio, né? Então, seja qualquer uma das normas que eu estiver implementando, né, eu vou precisar de recursos, né, seja ele de pessoas, seja ele de infraestrutura, né, para que eu possa, obviamente, atingir os objetivos de qualquer norma que eu esteja implementando, tá? Depois, o outro item, que ele é o outro item integrado, é o item operação, né? Só que aí esse item, dependendo do sistema que eu estiver operando, ele vai estar direcionado a esse sistema, né? Então, se eu tiver, por exemplo, né, fazendo a minha empresa é uma empresa de produção, né? Dentro desse elemento 8, né, que é o elemento operação, eu vou estar discutindo formas de produzir esses produtos e, ao mesmo tempo, assegurar a qualidade do produto, foco no cliente, proteção do meio ambiente e proteção da saúde e segurança dos colaboradores. Se eu tiver, por exemplo, num sistema integrado, né, certificado nessas três normas ao mesmo tempo, né? Depois, a avaliação de desempenho, né? Nesse item, eu vou avaliar o desempenho tanto com relação à qualidade, né? Vou avaliar o desempenho da empresa tanto a nível de proteção do meio ambiente, seja indicadores relativos, né, à autuação de partes interessadas, seja com relação à redução do consumo energético de recursos, sejam eles renováveis ou não, né? E também com relação à proteção da saúde e segurança dos colaboradores, né? Então, por exemplo, qual que é o número de acidentes que eu tive, né? Seja ele acidente ocupacional, né? Ou seja ele doença também ocupacional, né? Análise crítica pela direção, né? Eu vou fornecer elementos do sistema que possam fazer com que a direção da empresa ela avalie o desempenho do sistema de gestão em todos os elementos que eu estiver implementando dentro da empresa. E depois o último elemento é o elemento melhoria, né? Então, seja ele na qualidade, no meio ambiente ou na saúde e segurança, eu vou ter algumas situações de não conformidade, né? Que é nesse item melhoria que eu vou identificar as causas raiz da não conformidade, vou definir plano de ação, vou acompanhar a implementação, vou fazer a abrangência nos sistemas da minha empresa e vou fazer a melhoria contínua. Tudo bem? Tá? Então, basicamente, foi esse o ponto principal que nós discutimos na aula passada. Tudo bem? Tá? E agora eu vou apresentar para vocês, né? Ou iniciar a apresentação para vocês em relação à
a aula de hoje, né? Que é a aula da semana 3. Tudo bem? Tá? Antes de mais nada, queria perguntar se está tudo bem, se vocês têm alguma dúvida localizada para fazer, ou se a gente já pode continuar a nossa aula. Tá bom? Tá? Vocês vão pensando aí, vocês vão me falando, tá? Então vamos lá. Então vamos iniciar então a semana 3, tá? Então o elemento que a gente vai discutir agora, iniciar, né? É o elemento foco no cliente, né? Então, de acordo com a ISO 9001, né, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento no foco ao cliente, assegurando que requisitos do cliente, requisitos estatutários e regulares e regulatórios, né, sejam determinados, entendidos e atendidos, né? Requisitos do cliente é tudo aquilo que o cliente ele necessita, né, ou ele expõe explicitamente que ele quer com relação àquele tipo de produto ou aquele serviço oferecido, né? Requisito estatutário é tudo aquilo que a própria organização define, né, como necessário para a organização, né? E requisito regulatório, né? São todos aqueles requisitos que estão ligados à parte legal de operação da própria organização, tá bom? Tá? Então, o foco do cliente é entender, atender, né? Esses requisitos, né? Depois, identificar e tratar todos os riscos e oportunidades, né? Levantados dentro do sistema de gestão que podem afetar a conformidade de produto e serviço e a capacidade de atender a necessidade do cliente, né? E foco do cliente também é assegurar o aumento na satisfação, programas de aumento de satisfação de cliente, tá? Depois, o outro elemento é o elemento política, né? Então, eu tenho que desenvolver, nesse caso da ISO 9001, né? Uma política de qualidade que ela seja apropriada ao propósito e o contexto da organização, né? Que ela proveja uma estrutura para estabelecimento dos objetivos da qualidade da empresa, né? Inclua necessariamente comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis à organização, né? Seja ele requisitos estatutários ou requisitos regulatórios, né? E inclua um comprometimento da empresa com relação à melhoria contínua, tá? Então, tudo isso deve estar, de alguma maneira, expressa dentro da política da qualidade da organização, tá? E se eu tiver, por exemplo, né? E se eu tiver com sistemas integrados, né? Também 14.001 e 45.001, eu tenho que incluir, por exemplo, na política da qualidade, né? Um comprometimento com a redução da poluição, né? No caso do meio ambiente, né? E também o aumento na saúde e a segurança dos colaboradores na parte da 45.001, tá? Depois, o outro elemento, não basta eu apenas desenvolver a política de qualidade da empresa, né? E quando eu falo desenvolver política de qualidade da empresa, é estabelecer um compromisso da empresa com relação às partes interessadas, né? Então, para isso que serve a política, né? E se ela é um compromisso da empresa em atingir as necessidades das partes interessadas, né? Então, essa política ela tem que ser comunicada, né? Tem que estar disponível, né? Mantida, ser comunicada e entendida e aplicada na organização, né? E estar disponível para todas as partes interessadas, né? Da organização, né? Depois eu tenho outro item importante, que é o item papéis e responsabilidades, né? Então, novamente, se eu tenho a norma ISO 9001, né, sendo implementada na minha empresa, a alta direção da empresa tem que definir quais são as responsabilidades e autoridades dentro da empresa para, primeiro, assegurar que o sistema de gestão da qualidade esteja conforme com os requisitos dessa norma, né? Então, normalmente se atribui essa responsabilidade, né, executiva, por exemplo, para o gerente de qualidade da empresa, né? Depois, responsabilidade da autoridade para assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas, né? Então, normalmente, essa autoridade e responsabilidade são dos gestores dos processos, né? Depois, relatar o desempenho do sistema de gestão e as oportunidades de melhoria para a alta direção, né? Então, isso normalmente ele é feito para o gestor da área de qualidade, né?
e o momento de se fazer isso é na reunião de análise crítica pela direção, né? Depois, assegurar a promoção do foco do cliente na organização, né? E assegurar, então, que o sistema esteja íntegro, né? E também esteja adequado aos momentos de mudança do próprio sistema de gestão da empresa, tá? Depois a gente vai para o elemento 6, né? Que é o elemento para abordar riscos e oportunidades, né? E essa foi, se vocês se lembram, né? Essa foi uma das grandes mudanças da norma na versão 2015, né? Então, da versão 2008 para a versão 2015, uma das grandes mudanças foi essa mentalidade de risco, né? E essas ações para abordar riscos e oportunidades, né, é para determinar esses riscos, né, que eles sejam determinados, né, para assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos, né? Então, que tipo de risco que me impede isso, né? Para elevar os efeitos desejáveis para a organização, né? Prevenir ou reduzir os efeitos indesejados e alcançar melhoria, né? Então, esses são os focos, né? Dos riscos e oportunidades que eu tenho que avaliar, né? Ou identificar dentro da minha organização, né? Uma vez que eu identifiquei esses riscos, né? No item 612, eu preciso planejar a forma como eu vou principalmente mitigar esses riscos ou aproveitar as oportunidades, né? E aí definir plano de ação nos processos, né? E depois, obviamente, avaliar a eficácia dessas ações, tá? Então, quando a gente fala em mentalidade de risco, né? Eu tenho um processo dentro da empresa onde eu vou primeiro identificar o risco, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma empresa, né, que eu forneço produtos para o meu cliente, vamos usar alguns exemplos, tá? Eu posso ter um determinado risco, né, que é o risco de eu não conseguir entregar a tempo a mercadoria para o meu cliente. Aí pode ter vários motivos disso. E um dos motivos, por exemplo, é a não disponibilização de matéria-prima por parte do meu fornecedor, tá? Aí depois, na mentalidade de risco, depois que eu identifico o risco, aí eu vou fazer uma análise e avaliação do tamanho desse risco, né? Porque dependendo do tamanho do risco, eu vou implementar ações para mitigar o efeito desse risco, caso esse risco apareça, né? Que aí é o elemento 3 aqui, que é o elemento tratamento do risco, tá? Normalmente o risco, né, ou as oportunidades, normalmente a metodologia que eu faço para identificar é uma metodologia muito conhecida, que é a metodologia SWOT, né? Então, SWOT é o S de forças, né? Tá? É o W de fraquezas, né? Então, forças é o strengths, em inglês, né? O W é o weakness, né? Aí depois o O são as opportunities, né? As oportunidades, e os threats, que são as fraquezas, tá? Então, as forças, né? E as oportunidades me levam ao ponto de oportunidade, né? E as fraquezas e ameaças me levam ao risco, tá? E aí, para complementar, normalmente a organização, ela trabalha o risco através de uma matriz dessa aqui, tá? Então, isso aqui é um exemplo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, na parte vertical, né? Eu tenho o impacto, eu tenho a probabilidade do risco, né? E nas linhas verticais, né? Eu tenho lá as probabilidades do risco acontecer, tá? Então vamos dar um exemplo aqui só para vocês perceberem, né? Tá? Então, se eu tenho uma probabilidade do risco ocorrer, por exemplo, médio, né? E eu tenho um impacto grave, vocês estão vendo que não, que na junção de médio para grave, eu tenho aqui o risco extremo em vermelho, tá? E aí, normalmente, quando a pontuação do risco, né, ela fica nessa zona vermelha, é obrigatório no meu sistema de gestão eu estabelecer ações para mitigar esse risco, tá? Se, por exemplo, se por um outro lado, né,
Vamos supor que eu tenha um determinado risco alto, tá? Só que é uma alta probabilidade de ocorrência, né? Por exemplo, se ele ocorrer, tem um impacto leve, né? Então, alto com leve dá esse risco elevado em amarelo, tá? Esse risco elevado em amarelo, aí é decisão da organização se eu vou tomar alguma ação nesse risco, né? E aí, normalmente, a ação que eu tomo nesse risco, ele já não é de efeito imediato, né? Como para o risco pontuado nas colunas em vermelho, tá? E se eu tiver, por exemplo, uma probabilidade, né, do risco acontecer alto, né, mas sem impacto nenhum na minha organização, aí no cruzamento eu vou ter lá o risco moderado, o risco verde, né, tá? E aí o risco verde e o risco baixo, normalmente eu não preciso tomar ação de mitigação, tá? Então, ou seja, a partir dos riscos elevados, né, e dos riscos extremos, é que eu coloco recurso organizacional para poder tratar esse risco. Tudo bem? Tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando, tá bom? Depois, o elemento 6.2 é o elemento que vai tratar os objetivos da qualidade e o planejamento para alcançá-los, tá? Então, por exemplo, então vamos imaginar que eu tô lá, né, no contexto organizacional, né, e eu identifico que a maior é que uma das necessidades, né, uma das necessidades do meu cliente, que é uma das partes interessadas, né, é, por exemplo, receber o produto rapidamente, tá? E aí eu vejo, né, que, por exemplo, que o meu nível de entrega de produto do meu cliente, ele não está adequado, tá? Então aí eu posso, nesse momento, estabelecer um objetivo da qualidade, né, e um planejamento para alcançar, né? A definição do objetivo, ele tem que obedecer, né, como exemplo, né, ele tem que obedecer um critério como, por exemplo, né, o critério SMART, tá? Então, por exemplo, então a identificação do objetivo, ele tem que ser específico, né? Então, o que que é específico? Ah, eu vou lá diminuir o tempo de entrega de produto para o meu cliente, tá? Então, estou definindo um objetivo específico, né? Que está ligado à necessidade da minha parte interessada, tá bom? Tá? Depois ele tem que ser mensurável, né? Então eu quero diminuir o tempo de entrega do meu cliente em 5%, tá? Aí ele tem que ser atingível, né? Relevante ele é, né? Porque ele está ligado à necessidade da parte interessada, né? E o temporal, né? Eu falo que então, o meu objetivo é diminuir o tempo de entrega do produto ao meu cliente, né? Mensurável em 5%, né? Ele é atingível, ele é relevante, né? E eu quero fazer isso até o final do ano, até o final de 2023, tá? Então, quando eu estabeleço os objetivos, né, dentro do formato SMART, eu garanto que o objetivo ele esteja claramente definido dentro da organização, né? E aí, se eu colocar esses objetivos, né, como objetivos de cada setor e de cada elemento, né, ou de cada empregado, ou de cada colaborador dentro da minha organização, né, aí eu potencializo a capacidade da organização em atingir esses objetivos. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Então vamos continuar. Novamente, se tiverem dúvida, vocês vão me falando, né? Tá? Então, esses objetivos da qualidade, né? Pela norma, ela deve ser coerente com a política da qualidade, né? Então, se a política da qualidade eu estabeleço que eu quero melhorar a satisfação do meu cliente, né? E eu vejo que o meu cliente quer entrega de produto mais rápido e o desempenho desse objetivo ele não está bom, ele está totalmente coerente com a política da qualidade, né? Ele é mensurável, eu posso medir, né? Ele tem que levar em conta requisitos aplicáveis, né? Nesse caso, o requisito aplicável é a própria necessidade do meu cliente, né? Ser pertinente para a conformidade de produtos e serviços e para elevar a satisfação do cliente, né? Que é o que nós falamos aqui, né? É um desejo do cliente como parte interessada, né? Eles devem ser monitorados, serem comunicados, né? Porque não basta eu escrever os objetivos da qualidade e as pessoas que vão fazer acontecer aquele objetivo não souberem do objetivo, né?
e eles devem ser atualizados como apropriado, né? Então vamos supor que ao longo do ano eu percebo que eu não vou conseguir atingir os 5% de redução de tempo de entrega do meu produto ao meu cliente, tá? E aí, em alguns momentos de revisão desses objetivos, eu posso também revisar o objetivo numérico, o target, tá? E depois, no item 622, né? Ao planejar os objetivos, né? Eu tenho que determinar o que é que vai ser feito, né? Quais recursos serão requeridos e alocados para o atingimento desses objetivos, né? Quem será o responsável por tocar o cumprimento desse objetivo, né? Quando que ele será concluído e como os resultados serão avaliados, né? Se eles foram bem cumpridos ou não, tá? E aí, novamente, estamos falando lá daquele modelo PDCA, né? E sempre que houver alguma mudança que comprometa o atingimento dos objetivos, aí eu tenho que avaliar, né? Mais uma vez, fazer uma análise de risco, né? De como essa mudança está provocando um risco do não atingimento daqueles objetivos estabelecidos pela própria organização. Tudo bem? Tá? Depois o item 7, né? Que é o item recursos, né? Então, a organização deve determinar e prover os recursos necessários, né? Para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, né? Considerando, né, a capacidade e as restrições de recursos externos existentes, né? E o que precisa ser obtido de provedores externos, tá? Por que ela diz isso, né? Porque normalmente quando a gente olha recurso, normalmente eu tenho foco no recurso interno, né? E aí a norma, ela coloca um adendo lá, que eu tenho que também considerar os recursos que não são internos à minha própria organização, né? Depois lá no item 712, né? Eu tenho que prover como recurso também para a organização as pessoas necessárias, né? Para a implementação do sistema de gestão, né? E para o atingimento dos objetivos da própria empresa, tá? E depois eu tenho que assegurar também infraestrutura, né? Então, determinar e prover e manter a estrutura necessária, né? E aí, como infraestrutura, podem ser os edifícios e as utilidades associadas, né? Os equipamentos, as máquinas, as ferramentas, né? Os recursos para transporte, né? E mesmo os recursos de tecnologia da informação e comunicação, tá? Depois, ainda no item 7, que é o item recursos de apoio, né? Eu tenho lá ambiente para operação dos processos, né? Então, a norma diz que eu tenho que determinar, prover e manter um ambiente necessário, né? Tá? E aí, como ambiente, ele coloca o quê? Que eu posso ter um ambiente social, né? Que possa influenciar diretamente no atingimento dos objetivos da minha empresa, né? Então, ambiente social é, por exemplo, um ambiente discriminatório, né? Um ambiente de estresse, né? Que obviamente vai propiciar uma maior tensão na organização, né? E uma probabilidade de ocorrência de maiores falhas, né? Esse ambiente ele pode ser ambiente psicológico, né? Então, por exemplo, um ambiente redutor, né? Ou um ambiente elevador, né? De estresse, né? Depois, e posso ter também ambiente físico, né? Então, se eu tenho lá um determinado ambiente que ele impeça fisicamente, né? Ou diminua a produtividade, né? Dos funcionários, como por exemplo, ambientes muito quentes, né? Ou muito frios, né? Tá? Então, como ambiente, definir e prover o ambiente necessário é olhar esses ambientes, né? Social, psicológico e também ambiente físico, tá? E depois, ainda no item 7, né, que é o item de apoio, os recursos de monitoramento e medição, né? Então, como que eu vou medir a qualidade ou os resultados atingidos pela minha organização ao longo do tempo, né? Então, eu preciso assegurar que essas medições sejam apropriadas para o tipo específico de atividade que eu quero monitorar, né? E que eles sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados, né, aos objetivos da minha própria organização. Tudo bem? Tá?
Depois, rastreabilidade de medição, né? Então, quando eu estou fazendo uma medição física, né? Então, normalmente medição de produto, né? Eu tenho que assegurar que essa medição ela é confiável, né? E como que eu asseguro isso? Assegurando que todos os equipamentos que vão medir, né? Que vão fazer a medição, por exemplo, né? Das minhas peças, eles estejam verificados ou calibrados, né? Em intervalos específicos, né? Ou antes do uso, né? Para assegurar, né? Contra padrões de medição rastreáveis, né? Para assegurar que eles estejam ok, tá? Os meus sistemas de medição, eles têm que estarem identificados, né? Para determinar, para assegurar, né? Que eu vou estar usando apenas equipamentos aptos, né? A serem, a medirem, né? E salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração, né? Que podem invalidar a situação de calibração, né? Depois, ainda no item 7, eu tenho o item conhecimento organizacional, né? Então, aí a gente diz, né, que a organização deve determinar qual que é o conhecimento necessário, né, para a operação dos processos da própria organização, né? E esse conhecimento, ele deve ser mantido e estar disponível na extensão necessária, tá? Esse elemento, ele foi colocado, né, o elemento conhecimento organizacional, né, porque se percebia que as organizações, né, de uma maneira geral, elas não tinham formas, né, de assegurar a manutenção desse conhecimento dentro da empresa, né? Então, se eu tenho muitas atividades dentro da organização, né, que não são atividades rotinizadas e roteirizadas, né? Ou seja, são atividades de conhecimento, né? Mais tácito, né? Que nós falamos, existe um risco muito grande de eu perder esse conhecimento quando, por exemplo, a pessoa que executa essa atividade dentro da minha empresa, ela decide ir embora, né? Então, quando a pessoa ela não está disponível, né? E é só ela que faz aquela atividade, né? Existe um risco muito grande de eu manter a minha operação, né? E aí, obviamente, ou de manter a minha operação com qualidade suficiente para atender a necessidade dos meus clientes, tá? E quando a gente fala em conhecimento organizacional, existem algumas formas, né, de eu manter esse conhecimento, né? Então, quando o conhecimento, por exemplo, né, ele é um conhecimento muito tácito, né? A principal via de gestão desse conhecimento organizacional é através, por exemplo, da socialização, né? Então, através de criar, né, meios onde esse conhecimento ele é transferido de uma pessoa para outra, tá? Depois, uma outra forma de eu manter esse conhecimento é através, por exemplo, da externalização, né? Então, por exemplo, é a capacidade que eu tenho, por exemplo, né, de pegar o conhecimento que está na cabeça de uma determinada pessoa e escrever um roteiro, escrever um procedimento, escrever uma instrução operacional que diga o que fazer, como fazer, quando fazer, né? E aí eu estou transformando o conhecimento tácito em conhecimento explícito, né? Eu posso ter uma combinação entre socialização, né, e externalização, né? Então eu coloco as pessoas para trocarem conhecimento e ao mesmo momento eu faço com que essas pessoas me ajudem, por exemplo, a procedimentar esse conhecimento, né? E depois, obviamente, a gente faz a internalização, né, desse conhecimento novo dentro da empresa, tá? Que é o tal lá do aprender fazendo, tudo bem? Tá? Ou que algumas empresas chamam, né, que é muito apropriado também, que é o tal do treinamento on the job, né? Treinamento on the job, né, é aquele conhecimento que eu não adquiro através de curso, né? Eu adquiro executando a atividade no dia a dia da empresa. Tudo bem? Tá? Depois, o outro elemento organizacional, né? É o elemento que está dentro do elemento
do elemento gestão do conhecimento organizacional, né? Estamos falando em competência, né? E quando a gente fala em competência, é determinar qual que é a competência necessária das pessoas que realizam os trabalhos que vão dar o resultado do sistema de gestão da minha organização, né? Que vão afetar o desempenho, tá? Então, por exemplo, então como competência, eu posso ter, por exemplo, se a minha empresa trabalha, né, com solda, né, uma competência é essa competência de soldar, né, tá? Depois, assegurar que as pessoas sejam competentes, olha que interessante, com base em educação, treinamento ou experiência, tá? Então tem alguns conhecimentos, né, que eu trago a pessoa de uma determinada faculdade, né? Então estou trazendo o conhecimento por base na educação, né? Ou eu treino a pessoa internamente, né? Ou eu já trago a pessoa com experiência no mercado, tá? Depois, outro elemento é o elemento conscientização, né? Então, a organização deve assegurar que as pessoas que realizam o trabalho sob o controle da organização devem estar conscientes da política da qualidade da empresa, quais são os objetivos da qualidade pertinentes, né? Qual é a contribuição de cada pessoa individual, né, para o atingimento desses objetivos da empresa, né? E das implicações, né, que podem ocorrer, né, com o produto ou o serviço final do meu cliente, que vai ser fornecido ao cliente, né, por minha responsabilidade, tá? Então, a implicação de eu fabricar um produto não conforme na minha estação, o que pode ocorrer para o meu cliente final. Então, quando a gente fala em todo esse aspecto de competência, né, nós estamos falando em pessoas, né? Então, na verdade, o pessoal que executa atividades, né, que afetam a qualidade do produto ou do serviço, né, eles devem ser competentes com base, novamente, educação, treinamento, habilidade e experiência. Isso que dá o pacote de competência, né, das pessoas da minha organização que asseguram o atingimento dos objetivos, tá? E quando a gente fala, né? Quando a gente fala em um modelo de assegurar, né, que as pessoas sejam competentes, né? Isso me leva ao famoso chá, né? Tá? Então, o chá, o que que ele é, né? É uma teoria que diz que, né? Para que eu tenha as pessoas competentes nas funções, as pessoas precisam ter conhecimento, né? Do que elas fazem, né? As pessoas precisam ter a habilidade para executar aquela atividade e as pessoas precisam também ter atitude, tá? Então, na verdade, quando a gente olha, né, por que que as pessoas às vezes falham nas nossas organizações? Ou é porque a pessoa não conhece, né? Então tem que prover esse conhecimento para as pessoas, né? Ou falham, né? Porque não têm a habilidade necessária, né? Então, muitas vezes não basta apenas o conhecimento. Eu preciso ter a habilidade necessária para poder fazer aquela atividade, né? E também eu preciso ter a atitude, né? Então, muitas vezes as pessoas falham porque em atitude as pessoas não querem fazer aquilo da maneira correta, né? Então, esse é o elemento chá, né? Aí depois o outro elemento é o elemento comunicação, né? Então aqui diz que a organização deve determinar, né, quais são as comunicações internas e externas pertinentes, né, para o sistema de gestão, né? Aí estamos falando o que ela irá comunicar, né? Quando ela irá comunicar, com quem ela irá comunicar, como ela vai comunicar e quem vai ser comunicado, né? Então, normalmente as organizações, né, para atingir esse objetivo da norma, né, normalmente eu faço aqui uma matriz de comunicação interna, tá? Então, por exemplo, né, um ponto importante, né, é como eu comunico, por exemplo, a política de qualidade da minha empresa, tá? Então, aqui eu coloco, por exemplo, alguns mecanismos organizacionais, né?
Então, posso comunicar a política da empresa na parte de integração, né? Quando o funcionário ele entra na organização, né? Posso, através do ITP, né? Que é um programa de treinamento formal do novo funcionário, né? Eu posso comunicar a política, né? Através de procedimentos e instruções, né? Ou posso comunicar dentro do moral de gestão à vista lá da empresa, tá? Então, nessa matriz de comunicação, eu atendo exatamente o que a norma ela está dizendo, ó. O que é para ser comunicado, quando eu vou comunicar, com quem comunicar, como comunicar e quem irá ser comunicado, né? Então aqui novamente política, né? Frequência, somente quando houver alguma alteração na política, né? E quem vai ser comunicado, por exemplo, né? Todos os colaboradores da minha organização, né? E aí eu falo isso tanto na visão interna, como também na visão externa. Quem vai ser comunicado, quando vai ser comunicado, né? Isso tudo são elementos que eu preciso documentar dentro da minha organização, tá? Depois, um elemento que ele já era um elemento necessário e cobrado, né? Nas outras versões da norma, né? Só que antigamente a gente chamava esse elemento como controle de documento, tá? E agora ele muda para informação documentada, tá? O que quer dizer isso, né? Quer dizer que agora eu defino qual é o tipo de informação que ele precisa ser documentado. Então não é mais tudo que precisa virar documento dentro da minha empresa, né? Então o sistema de gestão da qualidade da organização em termos de informação documentada, né? Eu tenho que incluir, né? Todas as informações documentadas requeridas pela própria norma, tá? Então, no corpo da norma, a norma ela vai dizendo quando é que eu preciso ter esse tipo de informação documentada, né? Tá? Deixa eu ir aqui no elemento da norma, se a gente consegue dar algum exemplo rápido. Caso não, a gente volta. Aqui, ó, tá? Competência. Vocês estão vendo que tem um elemento que diz, ó, reter informação documentada apropriada como evidência de competência, tá? Então, nesse elemento, ele obriga a ter informação documentada, tá? Então, nesse caso de competência, né, o que que as empresas normalmente retêm como informação documentada? O registro de treinamento daquele funcionário, tá? E aí, normalmente, eu coloco essa informação documentada, né? Eu defino, por exemplo, que ela vai ficar guardada, né, dentro do prontuário de cada funcionário, né? Ok? E ele vai ser alterado, né, sempre que houver alguma mudança no status de competência daquele colaborador, tá? Então esse é mais um exemplo, né, aqui de matriz interna e também de matriz externa, tá? A gente estava falando também, né, de informação documentada, né? Então, como que aí critérios de criar e atualizar, né, a informação documentada, né? Então, por exemplo, se eu estou querendo fazer um determinado procedimento, né, uma determinada instrução de trabalho na minha empresa, então como que eu vou fazer? Como que eu vou codificar esse documento, né? Quais vão ser as etapas de elaboração, né, validação e aprovação, né, desse documento, né? E aí toda informação documentada, ela tem que estar controlada, né? E aí quando a gente diz controlada, é assegurar, primeiro, né, que ela esteja disponível e apropriada para o uso, né? Tanto onde como também quando ela for necessária ser utilizada, né? Que ela esteja protegida suficientemente contra a perda de confidencialidade, por exemplo, né? Muitas organizações, quando elas tratam, né, a informação documentada, muitas vezes eu estou tratando de documentos sigilosos dentro da minha empresa, né? E aí eu preciso, dentro desse elemento
informação documentada, eu preciso documentar a forma como eu vou proteger, né? Como eu vou proteger essa informação dentro da minha organização, tudo bem? Tá? Deixa eu fechar essa janelinha aqui, que ela abriu de uma maneira inapropriada, tá? Beleza, né? Depois, eu preciso estabelecer critério, né? Tá? Para os processos, né? Como os processos vão operar, né? Preciso estabelecer critérios, né? De como que eu vou aceitar, né? Os produtos e serviços fabricados pela minha organização, né? Qual vai ser o critério de aprovação lá no meu processo produtivo, né? Como também, como também, né? Tá. Espera, vamos ver. Tchau, 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 tchau. Né? Beleza. Aí nós estamos falando ainda, né? Falamos, né? Quando a gente fala em informação documentada, né? Nós estamos falando também, né? Como que eu vou determinar, né? Dentro da minha organização, como essa informação documentada ela vai ser distribuída, quem vai ter acesso, né? Quando eu vou recuperar essa informação documentada, se eu perder essa informação, né? Depois, como eu vou armazenar, preservar essa informação documentada, né? Como eu vou fazer o gerenciamento do controle de alteração, né? Como, por exemplo, o controle de versão, para assegurar que a última versão do documento esteja disponível, atualizada no ponto de uso, né? E depois como que eu vou reter, né? Ou de repente como eu vou descartar essa informação documentada, né? Dentro da minha organização. Tudo bem? Tá? E aí depois a gente tá agora no elemento 8, né? O elemento 8 é o tal do elemento planejamento e controle operacional, tá? Normalmente, pessoal, se eu estou em atividades industriais, né, o elemento 8 é o elemento que tem duas funções conhecidas, né, dentro de uma organização, né? Uma é a operação em si, né? Então aí são todos os elementos de controle que eu tenho que colocar na minha operação para assegurar uma produção de qualidade, né? E como também aqui dentro desse elemento operação, tem também a parte de desenvolvimento de produto, tá? Mas enfim, mas vamos lá. Item 8, operação, né? Planejamento e controle operacional. A organização deve planejar, implementar e controlar os processos, né? Para assegurar que, né? Primeiro, determinar os requisitos para os produtos e serviços, né? Aqui eu defino quais são os requisitos. Então eu tenho lá um determinado produto, né? Eu vou determinar quais são esses requisitos, né? Para os meus produtos e serviços, né? Eu vou determinar o que a gente chama de quais são as especificações, né? Depois, estabelecer critério, né? Para esses processos, né? Como que eu vou aceitar o critério de aceitação desses produtos e serviços, né? Uma vez que no item A eu determinei os requisitos, né? No item B eu vou determinar qual é o critério de aceitação desses requisitos, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de um produto industrial, normalmente o critério de aceitação é a tolerância que eu vou utilizar naquele produto, né? Para aquela determinada característica, né? Depois, determinar os recursos necessários, né, para alcançar conformidade com esses requisitos, né? E depois implementar controle de processos de acordo com esses critérios, né, adotados pela minha organização. Tudo bem? Tá? Então esse é o item 8.1, planejamento e requisitos operacionais, tá? Depois no item 2 está lá, ó, requisitos para produtos e serviços, né? Então aí tem o item 8.2.1, né? Que é a comunicação com o cliente, né? E aí a gente diz que a comunicação com o cliente, ele deve incluir, né? Prover informação relativa a produtos e serviços, né? Lidar com consultas, contratos ou ordens, né? Incluindo mudanças, né? E também obter retroalimentação do cliente relativo a produtos e serviços, né?
incluindo reclamações de clientes, tá? Então, nesse item comunicação com o cliente, eu defino, né? Como que eu vou, por exemplo, né? eh, dar a informação para o meu cliente se ele quiser saber, por exemplo, como que está o status, seja de produção, seja de entrega de um determinado produto que ele fez encomenda para minha organização, né? Então, como que caminha a entrada dessa solicitação do meu cliente dentro da minha organização até o momento que eu entrego a informação para o meu cliente, né? Depois, determinação de requisitos relativos a produtos e serviços, né, tá? E aí dentro desses requisitos para produtos e serviços, né, eu incluo quaisquer requisitos estatutários e regulamentares, né, e aqueles considerados importantes, né, ou necessários pela própria organização, né, tá? Então aqui a gente tem, né, quais são as características, né, dentro do meu produto que são essenciais ao funcionamento do meu produto, né? Se eu estiver falando um outro exemplo, né, se eu estiver falando de produtos de segurança, aí normalmente eu tenho requisito regular aplicável, regulamentar aplicável, né, tá? Que aí normalmente muitas vezes também é o registro, né, ou a certificação desse meu produto por algum órgão legal externamente, tá? Isso é, isso é o que existe muito, por exemplo, né, em itens de segurança de veículo, né? Então, por exemplo, pneu, sistema de freio, né? Normalmente existe, né, um elemento regulatório, né, para mim determinar a especificação daquele item de segurança, né? E depois, no item 823, análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços, né? Então, eu entendendo, né, do meu cliente, quais são os requisitos críticos para o funcionamento do meu produto, né? Que está no item anterior, né? Aqui, nem dentro dessa análise crítica, é se eu tenho capacidade de atender na sua plenitude os requisitos determinados pelo meu cliente, né, tá? Então, nesse item, a organização deve conduzir uma análise crítica, né, antes de se comprometer a fornecer produtos e serviços a um cliente, incluindo requisitos específicos pelo cliente, incluindo os requisitos para atividades de entrega e pós-entrega, tá? Então, vamos supor que eu seja um fabricante de um determinado produto industrial, né? E o meu cliente estabelece que ele tem como requisito, né, receber essa mercadoria, por exemplo, em um pallet de 1,20 m por 1, tá? Então esse é um requisito do cliente, requisito de entrega, tá? E por que que às vezes ele pede isso, né? Ele pede, por exemplo, muitas vezes esse requisito como exemplo, né? Por quê? Porque quando ele receber essa mercadoria nesse pallet com esse padrão, a empilhadeira dele vai conseguir pegar esse pallet, né? E esse pallet, pelo tamanho dele, ele vai conseguir também ser estocado nas prateleiras, né? Do meu cliente, tá? Então, por isso que normalmente padronização de pallet ele é feito, né? Para facilitar a estocagem do determinado produto. Tudo bem? Tá? Depois, requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários, né, para o uso especificado ou intencional quando conhecido, né? Então, por exemplo, então vamos supor que eu tenha lá um determinado produto, né, sei lá, um telefone celular, né, tá? Que o meu cliente, ele não precisa dizer, por exemplo, né, que em condições normais de operação, né? Então, por exemplo, eu estou aqui sentado no sofá, né? E aí, por descuido, o celular ele cai, né? Nessa altura aí de 30, 40 centímetros, tá? Nessa condição, não preciso dizer que quando o celular ele cai, né? Em alturas pequenas, ele não deve quebrar, tá?
Então, ele é um requisito que o cliente não precisa dizer, né? Mas ele faz parte do uso do dia a dia desse produto. Tudo bem? Tá? Depois, quais são os requisitos especificados pela organização, né? Então, muitas vezes, na análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços, né, eu posso colocar quais são os requisitos especificados pela minha própria organização, né? Então, por exemplo, taxas de refúgio e retrabalho, né, tá? Depois, quais são os requisitos estatutários e regulatórios eventualmente aplicáveis, né, a um determinado produto ou um determinado serviço, né? Ou também requisitos de contrato ou ordem diferentes daqueles previamente expressos pela minha organização, tá? Um exemplo de requisito estatutário e regulatório, tá? Peças de segurança, né, de veículos, né, toda a parte de documentação, né, dessas peças de segurança que vão em veículos, né, elas precisam serem mantidas na organização por no mínimo 15 anos, tá? Então, por exemplo, então se eu fabriquei, né, uma peça para um modelo K da Ford, né, que foi fabricado há 15 anos atrás, eu tenho que ter rastreabilidade, né, para conseguir localizar a forma como aquele produto foi feita, né, há 15 anos atrás, tá? Isso aí que a gente chama de requisito regulatório aplicável a um determinado produto ou a um determinado serviço, né? Requisito estatutário é requisito que a própria organização ela tem, né? Então, vamos supor que essa mesma empresa, né, ela faz produto de segurança e produtos que não são de segurança, tá? Mas para evitar confusão, ela estabelece, por exemplo, um nível de guarda desses documentos por 15 anos para todos os documentos, né, que são gerados, para toda a documentação dos produtos, né, fabricados pela empresa, tá? Porque eu quero criar, por exemplo, um critério único de organização dos documentos da minha empresa, né? Então eu acho um risco, eu posso considerar que eu tenho um risco muito grande se eu começar a falar, olha, esse documento ele tem que ser guardado por 5, aquele por 8, aquele por 3, né? Tá? Então muitas vezes é mais fácil padronizar pela de maior exigência, né, da minha organização. Tudo bem? Tá? Que mais? Requisitos de contrato ou ordem diferentes daqueles previamente expressos, né? Então, normalmente, quando eu tenho requisito de contrato, esse requisito também ele passa a ser requisito relativo a um determinado produto ou a um determinado serviço. Tudo bem? Tá? Mesmo que ele não seja, por exemplo, um requisito regulatório ou um requisito estatutário, né? Se ele é um requisito que foi acordado, né, em contrato com o meu cliente, ele passa a ser um requisito obrigatório para o meu sistema de gestão, né, da minha empresa, tá? Depois no item 832, né? Aí novamente entra aquele elemento, pessoal, que é o elemento informação documentada, né? Então aqui, ó, a organização deve reter informação documentada como aplicável sobre, né? E aí ele começa a definir, né? Que obrigatoriamente, né? Os resultados de análise crítica devem ser guardados como informação documentada, né? Quaisquer novos requisitos para produtos e serviços também ele entra como informação documentada obrigatória, tá? Depois no item 824, ó, mudanças nos requisitos para produtos e serviços, né? Então, a organização deve assegurar que informação documentada pertinente seja alterada e que pessoas pertinentes sejam alertados dos requisitos mudados, né? Então, quando a gente fala em mudança nos requisitos para produtos e serviços, né, tá? Aqui a gente está dizendo que, né, quando houver uma determinada mudança, né, ela tem que ser assegurada que ela chegue, né, para a pessoa que está, por exemplo, produzindo o produto, né, para a pessoa que está eventualmente inspecionando ou liberando aquele produto, tá? Depois, também, como eu falei para vocês, né, esse item 8 ele também começa a detalhar,
né? Condições controladas, né? Para quem também faz planejamento de projeto e desenvolvimento, tá? Então aqui o que quer dizer aqui, ó, né? Então na determinação dos estágios e controles para projeto e desenvolvimento, a organização deve considerar, né, natureza, duração e complexidade das atividades de projeto e desenvolvimento, tá? Isso é quando eu estou determinando quais são os estágios e os controles que eu vou fazer nesse desenvolvimento desse novo produto, né? Obviamente para assegurar que ao final do desenvolvimento eu consiga ter um produto robusto o suficiente que ele possa absorver, né, a grande maioria dos efeitos indesejados, né, durante a produção, assegurando a qualidade daquele produto ou daquele serviço gerado pela minha empresa, né? Depois, eu tenho que considerar os estágios de processo requeridos, né, incluindo análises críticas de projeto e desenvolvimento aplicáveis, né, tá? Né? Aqui eu estou dizendo, determinadas etapas, né, do processo de desenvolvimento, né, para o atingimento das necessidades do meu cliente, eu preciso estabelecer, né, e aí é a responsabilidade da própria organização, né, levando-se em conta que é somente a esta organização, né, que conhece os requisitos, né, de mercado, é que vai determinar quais são, né, esses requisitos que devem ser observados, né, pela própria organização, né? Depois, determinar ou considerar, né, as atividades de verificação e validação de projetos de desenvolvimento requeridas, né? Então, que tipo de verificação e validação, né? E onde, em que etapa da linha produtiva eu vou ter que verificar, né? E como ela deveria estar naquela atividade, naquele step, né? Ou naquela etapa de produção, né? Depois, as responsabilidades e autoridades envolvidas no processo de projeto e desenvolvimento, né? Então, quem vai, por exemplo, fazer o design do produto, né? Quem vai fazer, né? O primeiro teste de campo desse produto, né? Como eu vou fazer o teste depois que o produto entrou em fase seriada, né? Como que eu coleto essa informação e depois trago essa informação para o processo de desenvolvimento de produto, né? Depois, as atividades de verificação e validação de projeto e desenvolvimento requeridas, né? Então, quais são as etapas que serão necessárias, né, para que esse novo produto, esse novo processo, né, esteja de acordo com o especificado, né? Depois, as responsabilidades e autoridades envolvidas no processo de projeto e desenvolvimento, né? Então aqui eu tenho que definir novamente responsabilidade, né, pelas etapas principais do desenvolvimento daquele produto, né? Depois, quais são, né, os recursos internos e externos necessários, né, para o projeto de desenvolvimento desses produtos e desses serviços, né? Depois, estamos terminando aqui, depois a gente volta eventualmente em algum detalhe, tá? Depois, necessidade de controlar interfaces entre as pessoas envolvidas no processo de projeto de desenvolvimento, né? Então, é lógico, o que ele fala? Necessidade de controlar interface, né? Então, vamos supor que eu tenha lá, na minha etapa de desenvolvimento de produto, né? Alguém que está fazendo design, né? Tá? Então, o que que é fazer design, né? É alguém que está desenhando esse produto, tá? Então, necessariamente, aquela pessoa que está desenhando o produto, né? Tem que ter uma interface muito grande com a área de processo que vai definir como aquele produto vai ser fabricado, né? Porque muitas vezes, naquele momento, é mais fácil, né? Definir como que tem que ser o design, né, baseado numa produção mais rápida, né, uma produção mais barata, uma produção com maior qualidade, né? Então, muitas vezes essas interfaces são importantes, né? Então, outra interface, né? Compras que vai fazer a aquisição de matéria-prima, né? Para a produção, fazer a manufatura daquele produto, né?
A área de compras tem que saber exatamente para quê, né? E como aquela matéria-prima ela vai ser utilizada, né? Para quando ela for buscar essa matéria-prima no mercado, ela buscar a matéria-prima que mais se adeque, né? Ao processo produtivo da própria organização, né? Tá? Então, para isso que serve essa interface. Depois, necessidade de envolvimento de clientes e usuários no processo, né? Então, muitas vezes, ao longo do processo de desenvolvimento, eu quero chamar o cliente, né? Ou quero chamar o usuário do produto, né? Para saber se eu consigo continuar com o meu projeto de produto, né? Baseado nesse primeiro critério que eu adotei, né? Então, é uma forma de eu evitar também retrabalho futuro, né? Depois, os níveis de controle esperados para o processo de desenvolvimento por clientes, né? E outras partes interessadas pertinentes, tá? Então, qual que é o nível de controle esperado, né? E em que etapas, né? Esse nível de controle será executado, né? E depois, informação documentada necessária, né? Para demonstrar que os requisitos de projeto e desenvolvimento foram atendidos, tá? Então, normalmente, a informação documentada mais importante nessa etapa é, por exemplo, um checklist de verificação final de projeto, né? Aonde aí eu vou, aí é onde eu vou observar para cada linha dentro do checklist se ele foi alcançado ou não, tá? Então, novamente, né? Essa verificação, né? Ao final, obviamente, ela não garante que tudo aquilo que foi feito, né? Durante a fabricação daquele produto, né? Desde o desenvolvimento do produto até a compra de matéria-prima, manufatura de um lote piloto do produto, né? E tudo mais, tudo isso faz parte de todo o processo de desenvolvimento. Tudo bem? Tá? Depois, quais são as entradas, né, de projeto e desenvolvimento, né? Então, ou seja, então antes de iniciar qualquer desenvolvimento de um produto novo, né, a organização deve considerar, né, primeiro, quais são os requisitos funcionais e de desempenho daquele produto, né? Então, obviamente, eu tenho que conhecer as características técnicas do produto, né, e o que os clientes ou o mercado ele vai exigir daquele produto, né? Depois, qual é a outra entrada de projeto de desenvolvimento importante, né? Informação derivada de atividades similares de projeto e desenvolvimento anteriores, né? Principalmente se aquele desenvolvimento novo que eu estou fazendo, né? Ele é, por exemplo, um desenvolvimento muito similar a um determinado produto, né? Ou um determinado serviço que eu já desenvolvi, né? Então aí eu posso utilizar, né? Uma ferramenta que a gente tem, né? Que é uma ferramenta da qualidade, né? Que nós chamamos de lições aprendidas, né? Então, através do que eu aprendi, né? No desenvolvimento, por exemplo, né? De um produto anterior, né? Muito similar àquele produto, né? Que eu estou desenvolvendo, né? Então, muitas vezes, né? Essa informação derivada, né? Do que eu acertei e do que eu errei, né? No desenvolvimento anterior, ele faz com que o meu desenvolvimento atual ele seja feito, né? De uma maneira mais rápida, né? De uma maneira mais barata, né? E de uma maneira, obviamente, com uma qualidade maior, né? Então, por isso que é uma prática, né? Dentro das atividades de desenvolvimento de produto, né? Sempre buscar desenvolvimentos de produtos anteriores, né? Que foram muito similares ao desenvolvimento do produto que eu estou fazendo agora, né? Depois, levantar quais são os requisitos estatutários e regulamentares, né? Porque muitas vezes, né, se eu tenho determinado requisito estatutário, né, então, por exemplo, né, vou dar um exemplo da nossa organização, né, que ocorreu, por exemplo, outro dia, né? Outro dia nós percebemos, né, que nós estávamos desenvolvendo um novo produto, né? Esse novo produto, né? E aí eu vou falar alguns termos técnicos, né? Mas se vocês não entenderem, vocês podem falar, tá? Que tinha uma determinada substância, né? Que ela tinha, por exemplo, um ponto de fulgor menor do que 60 graus, tá? O meu amigo Hans aí que trabalha na área de segurança, né? Não sei se ele conhece
regulamentos de produtos químicos, né? Mas, por exemplo, produtos químicos com um ponto de fulgor menor que 60 graus, né? Tá? Eles exigem, né? São considerados produtos inflamáveis, né? E aí necessita, por exemplo, né, que os funcionários que manipulem aquele tipo de produto recebam, por exemplo, pagamento de periculosidade, né? Então, esse é um requisito estatutário que ele pode, por exemplo, nesse momento de entrada, né, de desenvolvimento de produto, ele pode comprometer, por exemplo, né, o nível de lucratividade daquele produto, né? Ou o nível de dificuldade que eu vou manipular aquele produto, né, no meio da minha linha de produção, né? E aí, na entrada de projeto de desenvolvimento, né, olhando isso, eu posso fazer uma análise crítica para saber se eu desejo, né, se a organização deseja continuar com aquele determinado produto ou com aquele determinado serviço, né? Sabendo que isso aí vai ter que ser manipulado numa área X, né? Numa área também contra explosão, né? Tá? E que tem que pagar periculosidade, blá blá e tudo mais, conforme o que a gente falou, né? Depois, normas ou códigos de prática, né? Que a organização tenha se comprometido a implementar, né? E consequências potenciais de falhas devido à natureza de produtos e serviços, né? Então, se é, por exemplo, um produto de segurança, né? Eu tenho que saber que eu estou fazendo esse produto de segurança porque essa potencial falha, né, desse produto, né, no mercado, ele pode ocasionar consequências muito danosas para minha empresa como organização, né? Então, por isso que esse é um elemento, né, que tem que ser verificado, né, obrigatoriamente pela própria organização. Tudo bem? Tá? Pessoal, ainda temos uns minutinhos a mais, né? Como a aula da semana 4, né? Ela é uma aula um pouco pesada, né? Tá? Deixa eu aproveitar, a gente poderia já iniciar um pouquinho, né? Dessa aula 4, né? Porque eu acho que a gente pode ganhar tempo e também é meio que uma continuidade, né? Do elemento anterior, né? Então aqui a gente está falando ainda em desenvolvimento de produto, né? Tá? Então estamos agora no item 834, né? Então, quais são os controles de projeto e desenvolvimento que eu vou ter que ter, né? Principalmente para assegurar que os resultados a serem alcançados estejam definidos, né? Que seja feito análises críticas periódicas, né? Em determinadas etapas do processo, né? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Que um dos objetivos, né? Que eu defini que é target para a minha empresa é um determinado custo objetivo, né? Então, estou desenvolvendo um determinado produto para ganhar um determinado mercado, né? Mas eu sei que se esse produto não chegar num determinado custo, né? E, obviamente, num determinado preço de venda, né? Para o meu cliente, né? Eu vou acabar não tendo sucesso nesse produto, né? Então, talvez, na primeira etapa do produto, né? Que é o que a gente chama de análise de viabilidade, né? Eu tenho que ter lá uma análise crítica, né, para saber se eu devo continuar com o desenvolvimento ou não, né? Porque muitas vezes é mais barato, né, eu parar o desenvolvimento logo no começo, né, do que avançar e depois, no final, né, chegar à conclusão que eu não cheguei no custo objetivo, né, do produto referente ao meu cliente, e aí eu não tenho nenhuma possibilidade de vender aquele produto, né? Depois, quais são as atividades de verificação, né, que eu vou fazer, né, no projeto de desenvolvimento, né, para assegurar que todas as saídas, né, definidas no projeto de desenvolvimento, eles atendam a todos os requisitos de entrada que eu defini na minha organização, né? E depois todas as atividades de validação, né, eles sejam conduzidas para assegurar que esses produtos e serviços, né, eles atendam aos requisitos para aplicação especificada ou uso pretendido, né, pela minha organização, tá? Depois, eu tenho lá no item 835, saídas de projeto e desenvolvimento, né? Então, na verdade, a gente já está falando, né, na saída, né, que é o produto desenvolvido, né, e pronto para entrar agora na linha de produção, né? Então, como saída do projeto de desenvolvimento, né, eu quero que primeiro ele atenda a todos os requisitos de entrada, né,
que eu defini na minha organização, né? Depois, sejam adequadas para os processos subsequentes, né? Então, obviamente, se eu estou na fase de desenvolvimento de produto, né? Depois que a fase de desenvolvimento de produto ele foi executado, né? Agora eu tenho que necessariamente, né, entender que ele é adequado também para o processo produtivo, né? Que vai materializar, né, aquele produto ou aquele serviço dentro da minha organização, né? Depois, que incluam ou referenciem requisitos de monitoramento e medição. Tudo bem? Tá? Depois, especifiquem as características dos produtos e serviços, né? Tá? Que, obviamente, aí eu vou definir quais são as características, né, a serem produzidas, né? Quais são as características a serem controladas durante a produção, né? Tá? E qual que é a especificação pretendida, né? Ou a especificação desejada, né? Como saída daquele produto ou daquele serviço, né? Tá? E é óbvio, né? Ou evidentemente, né? Se houver alguma alteração, né? Durante o projeto de desenvolvimento, né? Que eu tenha capacidade de identificar esse tipo de mudança, analisar criticamente e controlar as mudanças, né, feitas durante ou consequentemente, né, ao projeto de desenvolvimento de produtos, né, na extensão necessária para assegurar que não haja impacto adverso sobre a conformidade com os requisitos, né? Então vamos supor que durante o meu processo de desenvolvimento, né, eu estabeleci lá que eu iria utilizar uma determinada matéria-prima, né? Aí depois eu vou buscar essa matéria-prima, né? Eu descubro que aquela matéria-prima ela não existe mais no mercado, tá? Aí eu tenho que voltar no meu desenvolvimento, né? Fazer uma análise crítica, que tipo de matéria-prima que eu vou precisar utilizar para fazer a substituição dessa nova matéria-prima, né? Que eu encontrei no mercado, que obviamente não era a matéria-prima original, né? Para aquele produto ou para aquele tipo de serviço, tá? Depois, né? Os resultados, né? Das análises críticas, né? A autorização das mudanças, né? E as ações tomadas, né? Para prevenir os impactos adversos. Tudo bem? Tá? Deixa eu ver se dá para continuar. Talvez a gente continua, né? Beleza, vamos continuar só um pouquinho aqui. O item 8.4, né? Ele fala que agora é o controle de processo, produto e serviços providos externamente, né? Porque a gente já falou também que uma organização, né, ela também se baseia, né, naquilo que ela compra dos fornecedores, né? Então esse item 8.4 é para assegurar que tudo aquilo que eu compro externamente, né, e entra na minha organização, né, muitas vezes para fazer parte do produto final produzido pela minha empresa, né? Então é muito importante, né, nesse item determinar os controles a serem aplicados, né, a esses produtos e serviços, né, providos externamente, tá? Só que principalmente quando esses produtos e serviços providos externamente, né, eles são destinados à incorporação nos produtos e serviços da própria organização. Então, um exemplo, matéria-prima, né? Matéria-prima, ele é provido externamente, né? E ele é transformado, né? Para ser o meu produto final, né? Depois, produtos e serviços que forem providos diretamente para o cliente por provedores externos em nome da organização, né? Aqui está dizendo que muitas vezes, né? Eu tenho determinado provedor externo, né? Que muitas vezes ele vai, né? Então, muitas vezes eu tenho lá um determinado produto do meu cliente, né? Só que eu terceirizo, né? A fabricação daquele produto, né? Então é outra empresa que vai fabricar aquele produto ou aquela parte do meu produto em meu nome e entregar o produto para o meu cliente, tá? Mas a qualidade do material que vai ser entregue para o meu cliente é responsabilidade da nossa própria organização, né? Eu não posso dizer que a responsabilidade é daquele cara que eu estou comprando o serviço para entregar no meu cliente. Não.
A responsabilidade é da minha organização que está vendendo o produto para o cliente, tá? E depois, processo ou parte de um processo que é provido por um provedor externo como resultado de uma decisão da própria organização, tá? Então, eu decidi, por exemplo, que eu não vou fabricar sprays na minha empresa, tá? Porque eu não quero manipular com gases perigosos, né? Que tenham flamabilidade, que tenham possibilidade de explosão, incêndio, né? Tá? Então, eu não quero e eu decido que eu vou utilizar um provedor externo, tá? Aí, esse provedor externo, eu tenho que assegurar no meu controle de gestão, que eu vou ter controles apropriados, né, na extensão necessária, né, desse produto fornecido pela minha empresa, tá? Depois, o tipo e extensão do controle, né? O que significa isso? Isso aí significa, por exemplo, em linhas gerais, né? Só para vocês entenderem, né? Que não é tudo que eu recebo pela minha organização que eu tenho que necessariamente fazer uma inspeção para saber se ele está de acordo com as especificações, tá? Esse determinar tipo e extensão de controle, né? Eu posso, por exemplo, definir, né, que esse fornecedor ele vai me entregar um certificado de análise, né? E eu vou verificar através do certificado de análise, né, se aquele produto, se aquele serviço ele está sendo fornecido de acordo com o nível de qualidade exigido pela minha organização, né? Então esse é um tipo de extensão e controle que eu determino dentro do meu sistema de gestão e que eu não necessito necessariamente fazer a verificação desse material quando ele entra na minha empresa, tá? Então para que serve então essa definição de tipo e extensão do controle, né? Para assegurar que os processos providos externamente permaneçam sob controle do nosso próprio sistema de gestão, né? E depois definir tanto os controles que a organização pretende aplicar a esse provedor externo, né? Como aqueles que ela pretende aplicar às saídas resultantes, né? E depois, principalmente no tipo de extensão do controle, né? Avaliar a eficácia dos controles aplicados por esse provedor externo, né? Porque, na realidade, quando ele está fornecendo aquele determinado produto, né? Ou aquele determinado serviço, né? Para minha organização, eu estou comprando aquilo, né? Querendo aquele produto que é prevendo, né? Ou querendo, né? Que tenha qualidade, que não possa impactar o produto e o serviço da minha própria organização, né? E aí muitas vezes eu tenho que validar o controle, né? Que esse meu fornecedor faz lá na empresa dele, né? Para assegurar que esse produto ele venha dentro da minha empresa com qualidade, né? Só que também, para fazer isso, né? Eu preciso assegurar, né? Então, se eu quero um produto ou um serviço de qualidade, né, fornecido pelos meus fornecedores, eu tenho que passar uma informação adequada do que eu preciso, né, em termos de qualidade de produto ou serviço, para poder manter a qualidade do meu produto ou do meu serviço, tá? Então, eu tenho que comunicar para os provedores externos os requisitos dos processos, produtos e serviços a serem providos pelos meus fornecedores, né? Qual que é o critério, né, os requisitos que eu estou determinando para aprovação desse material que ele me vai fornecer, né? Tá? Depois, né, determinar que tipo de controle e monitoramento, né, eu vou fazer do desempenho daquele fornecedor, né? Então, novamente, como que eu vou monitorar a qualidade do material que vai entrar? Ah, eu vou ter lá uma inspeção de recebimento, tá? Ou eu vou ter uma pessoa que vai simplesmente checar o certificado de análise do meu fornecedor. Ou simplesmente eu não vou fazer nada, né? Ou eu vou inspecionar, mas eu vou inspecionar não em todo lote que esse fornecedor vai me enviar, né? Eu vou fazer o que a gente chama de inspeção ou verificação do tipo skip lot, né? Então, através de histórico de fornecimento, eu digo que eu não vou controlar 100%, né, todo o material que esse meu fornecedor ele vai me mandar, né? Depois, atividades de verificação ou validação, né, que a organização ou os seus clientes pretendam desempenhar nas instalações do próprio provedor externo, tá? Então aí eu tenho que informar, comunicar
os meus fornecedores, né? Por exemplo, né? Que em determinados momentos, né? Eu vou querer ir na fábrica dele para, por exemplo, auditá-lo, né? Para saber se os meus produtos e os meus serviços, né? Estão sendo controlados, né? Da maneira que eu negociei, né? Ou que eu acordei com esse próprio fornecedor. Tudo bem? Tá? Então, basicamente, era esses os objetivos, tá? E aí depois a gente continua na próxima aula com o item 8.5, tá? Mas aí já adiantou pelo menos alguma coisinha em relação à aula que vem, tá? Como também a próxima aula, né? Ela é uma aula, como eu falei, é a última aula, né? E ela vai ser uma aula pesada também, né? Porque a gente tem que fazer o fechamento, né? De todos esses assuntos, né? Então é importante que a gente ganhe um pouco mais de tempo, tá? Até porque na próxima aula eu pretendo fazer aqui algumas simulações, né? Do tipo, eu vou colocar alguns cenários para vocês, né? Para vocês me falarem, né? Se naquele cenário, né? Tá ok ou não, tá? Então é isso que vai fazer com que a gente tenha uma ideia, né? Se vocês entenderam esses requisitos, tá? É lógico que a gente está passando, né? Muitas vezes de uma maneira rápida, né? Mas que vocês entendam todos os elementos, né? Do sistema de gestão, tá? Depois, individualmente, né? Quando cada um de vocês, né? Estiverem trabalhando, né? Se vocês estiverem trabalhando, né? Em áreas, né? Desse sistema de gestão, em áreas de auditoria, né? Em áreas de certificação, né? Obviamente vocês vão precisar se detalhar mais, se aprofundar mais nesses elementos da norma, tá? Mas por enquanto é ter uma compreensão, né, de qual que é o principal objetivo de cada elemento, né, de cada elemento desse, né, dentro do sistema de gestão e o que se espera de cada elemento desse, tá? Para que eu consiga construir o meu sistema de gestão, né, que também ele fique apto a ser auditado por qualquer organismo certificador, né? Então, esse também é um dos objetivos aí dessa disciplina, né? Que é a disciplina de certificações da qualidade, tá bom? Tá? Pergunta o seguinte: alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar, né? Alguma coisa, né? Se tiverem alguma dúvida, podem falar, podem comentar alguma coisa. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. No chat não tem nada, né? Tá? Então é isso, pessoal, tá? Então para a aula de hoje, né? Deixa eu só finalizar a gravação, novamente agradecendo, né? A participação de todos vocês, né? Tá? E novamente, pessoal, antes de vocês vão embora, né? Lembrar que no dia 25, né, que não é esse sábado o outro, né, nós vamos ter a última aula Flex, né? Então, para aqueles alunos que optaram pela aula Flex, né, estão convidados, né, a irem até a Faculdade Flamingo, né, das 9 até as 11h30, né, para a gente ter aquela aula Flex, que é a aula presencial, né, para a gente ter uma maior interação, né, e vocês também terem alguma dúvida, né. A aula passada foi muito bom, a Silvia esteve lá, né, a gente conseguiu discutir de uma maneira muito interessante, né? E discutir também exemplos da própria empresa que a Silvia ela trabalhava, né? Ela trabalha, né? Tá? Então discutir mais diretamente essa matéria de certificações da qualidade dentro da realidade de cada um de vocês, tá bom? Tá? Vou parar aqui a gravação, tá? Novamente agradecendo aí, né? Agradecendo a participação novamente de vocês, tá? Pessoal, lembrar que, tá? Eu tô parando a gravação agora, né? Porém, né? Porém, eu vou reiniciar uma nova gravação para explicar novamente o projeto integrador, tá? Então, para quem puder, fiquem aqui nessa sala, né? Que eu já vou começar a explicar agora o projeto integrador, tá? Eu tô parando a gravação, parei, tá? Então, obrigado, gente.